Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. O governo brasileiro zera o imposto de importação do etanol americano. Coronavírus recua no estado de São Paulo, mas volta a crescer entre os mais ricos da capital. Rio de Janeiro reabre cinemas e teatros a partir de segunda, com metade da capacidade. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Crédito com até 6 anos para pagar. São Paulo registra semanas seguidas de queda nos indicadores da Covid-19. Mas tem um grupo que preocupa as autoridades na capital paulista. Vamos saber os detalhes com a Giovana Rizardo? Que grupo é esse, Giovana? Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. São as classes A e B, principalmente da zona oeste da cidade. Há 5 semanas consecutivas, o número de mortes pela doença cai no estado, assim como as internações de pacientes que recuam há 8 semanas. Mas houve aumento de 56% de casos entre as famílias mais ricas da capital. Até então, os bairros mais afetados eram da periferia. A Prefeitura ficou de divulgar mais detalhes na semana que vem. Há uma expectativa também, Patrícia, sobre uma definição a respeito de quando as aulas presenciais vão ser retomadas nas escolas da cidade. Patrícia. Obrigada, Giovana. E a partir de segunda-feira, cinemas e teatros vão reabrir no Rio de Janeiro. Vamos até lá com Pedro Paulo Filho. Boa noite. Como vai ser essa reabertura, hein, Pedro? Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, as salas só poderão funcionar com metade da capacidade e os assentos serão numerados para cumprir o distanciamento recomendado. A Prefeitura proibiu ainda a venda de comida e bebida dentro desses locais. As autoridades de saúde restringiram ainda a venda de bebidas nos espaços que ficam no entorno de bares e restaurantes. A partir das 10 da noite, apenas quem estiver sentado nesses estabelecimentos poderá consumir. E tem mais restrição. Nos fins de semana e feriados, o estacionamento em toda a orla da capital passa a ficar proibido. Apenas quem mora nessas áreas terá o direito a estacionar. Patrícia. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. E mais de 300 lojas de shoppings fecharam em Belo Horizonte durante essa pandemia. Vamos ver quanto isso representa de empregos. Virginia Nalon, boa noite para você. Oi, Patrícia, boa noite para você. São 2.100 empregos a menos na capital mineira. Os lojistas afirmam que durante a pandemia a queda nas vendas foi de 70%. Houve um acordo com as administradoras para suspender os pagamentos durante o tempo em que as lojas ficaram fechadas. Agora, com o retorno às atividades, os lojistas terão que voltar a pagar condomínio, aluguel e outras despesas. E a situação ficou insustentável para 12% das 2.400 lojas da cidade. Patrícia. Que difícil, hein, Virginia? Obrigada pelas suas informações. E a importação de etanol dos Estados Unidos para o Brasil sem imposto foi renovada por mais 3 meses. Vamos a Brasília com a Lívia Veiga. Boa noite. Qual é o interesse do Brasil nesse acordo aí, hein, Lívia? Oi, Patrícia, boa noite. Essa prorrogação foi feita para a negociação de um acordo que envolve o etanol americano, o açúcar brasileiro e o milho dos 2 países. Nesse período, poderão ser importados até 187 milhões de litros de etanol sem imposto. A decisão de renovar o benefício foi do Comitê Executivo da Câmara de Comércio Exterior. O etanol americano é produzido a partir do milho, diferentemente do nosso, que vem da cana-de-açúcar. Há 10 anos, o Brasil libera de impostos parte do etanol importado dos Estados Unidos. Mas a medida tinha perdido a validade no fim do mês passado, quando voltou a ser cobrada a alíquota de 20%. Patrícia. Obrigada, Lívia. Bom descanso. Minas Gerais vai ter um programa de transferência de renda para famílias em situação de extrema pobreza. O governador Romeu Zema explicou como vai funcionar durante a live JR desta sexta-feira. O Renda Minas é hoje o maior programa estadual de transferência de renda do Brasil. E colocamos o valor de 39 per capita.
Então, uma família de 4 pessoas vai receber R$ 156 mensais. E estamos aqui beneficiando em Minas Gerais mais de 1 milhão de famílias, 2.800.000 mineiros, focando naqueles de baixíssima renda. Nós queremos que esse processo seja o mais ágil possível, e é considerada a família de extrema pobreza aqui em Minas Gerais que vai estar recebendo esse auxílio, aquelas famílias cuja renda per capita é inferior a R$ 89 mensais. E no JR Entrevista desta sexta, a convidada foi a secretária nacional do consumidor. Juliana Oliveira Domingues comentou sobre as medidas adotadas durante a pandemia. Esse é um desafio que, em primeiro lugar, não é só do Brasil. Todas as relações de consumo no mundo foram afetadas. Nós fizemos várias orientações, notas técnicas para todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, trazendo alternativas de negociação contratual em algumas situações. Mas, ao mesmo tempo, construímos termos de ajustamento de conduta junto com o Ministério Público, para também garantir aos consumidores, por exemplo, no caso das aéreas, que era um caso mais complexo, que imediatamente houve fechamento de aeroportos e tudo mais, nós tentamos aí garantir esses direitos e foram mais de 3 milhões de consumidores beneficiados com o TAC. Com isso, também nós tivemos um índice de judicialização reduzido. Então, tudo isso foi construído de uma forma a evitar uma crise sistêmica, obviamente, garantir que esse consumidor tivesse o direito, ou seja, são instrumentos jurídicos alternativos para tentar garantir o direito do consumidor. Mas isso foi feito caso a caso. O Congresso do Peru aprovou a abertura de processo de impeachment contra o presidente Martín Vizcarra. Vizcarra foi flagrado em áudios em que pedia para assessores mentirem numa investigação parlamentar. O Congresso deve votar sobre a saída ou não do presidente na sexta-feira. Israel estuda um plano de confinamento obrigatório por causa do aumento dos casos de Covid-19 no país. E quem tem os detalhes é a correspondente em Tel Aviv, Bianca Zanini. O lockdown nacional de pelo menos 2 semanas pode começar antes do Ano Novo Judaico, celebrado em 18 de setembro, sexta-feira que vem. Nesse fim de semana, o plano de 3 fases deve ser aprovado por todo o gabinete. Escolas, restaurantes e negócios não essenciais teriam que fechar. As pessoas ficariam restritas a um raio de 500 metros das próprias casas, com exceção apenas para emergências. Supermercados e farmácias podem manter as portas abertas. Essa semana, o país ultrapassou 4.000 casos diários de Covid-19. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Olha, isso aqui no Brasil, nós temos praias lotadas. Na Alemanha, o que provoca aglomeração é o Festival de Luzes de Berlim. Nem a pandemia, suspendeu a 16ª edição do festival. Diversos pontos turísticos da cidade ficaram lotados. E muita gente sem máscara, que também é obrigatória no país. A Alemanha tem mais de 250.000 casos de coronavírus, com 9.000 mortes. O número de infecções voltou a subir no verão, com 1.500 infecções diárias. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Uma boa noite para você. Aproveite bem o seu fim de semana.